Muitas pessoas querem ser invisíveis, talvez elas até pensam que são, mas sempre alguém as vê. Essa frase eu li lá em meados de 2018, 2019, em algum livro aleatório que eu não vou me lembrar o nome, e até hoje ela me traz um certo alívio, uma certa paz, sempre quando eu lembro dessa frase. Mas enfim, deixa eu te fazer uma pergunta e cá entre nós. Já se sentiu invisível? Já sentiu que se você tivesse ou não tivesse em algum lugar, as pessoas meio que não notariam a sua presença ou a sua falta? Já se sentiu deslocado em algum ambiente? Mas enfim, eu acho curioso porque às vezes a gente realmente se acha invisível em alguns lugares. A gente se sente deslocado, a gente não se sente pertencente, né? E é natural também, todo mundo passa por isso. Mas às vezes a gente não é invisível. E eu não tô falando isso pra maciar seu ego ou pra te deixar confortável, não. Claro, né, que a gente pode ser invisível pra certas pessoas, né? Poxa, nós não somos o centro do universo. Eu sei que às vezes a gente tem esse narciso, né, de querer ser visto a todo custo, senão você não existe. Se você não postar que estava em algum lugar, você não foi pra lá, né? Você não existe. A gente às vezes quer ser notado, às vezes a gente quer chegar na sala de aula e quer que a sala toda pare o que tá fazendo e comente sobre a gente. Olha quem chegou. E aí, fulano, como é que tá? Olha quem tá vindo. Olha como é que ele tá bonito, tá cheiroso. Mas, pô, a gente tá cansado de saber que pelos acontecimentos da vida, a realidade não se molda pra nos agradar ou pra nos reafirmar aquilo que nós já acreditávamos saber. Inclusive, eu tava até comentando com uma amiga minha sobre essa questão de se sentir deslocado, às vezes até um pouquinho invisível e tal. E conversando um pouquinho com ela, a gente chegou num ponto super interessante dessa questão de não se sentir parte de nada, de não se sentir pertencente a lugar algum, de se sentir intruso na festa, como dizia lá o José Saramago, né? Eu acho que todas essas questões englobam um quesito de se achar um pouco diferente e às vezes de se achar até invisível. Afinal, você não faz parte de nada. Mas a gente chegou numa conclusão interessante, tem 3 perguntas interessantes que eu acho que são muito importantes a gente citar no contexto desse vídeo, né? Que são o seguinte: você se sente deslocado com quem? Se sente invisível para quem? Se sente diferente em relação a quem? E olha, pra ser sincero, eu acho essa pergunta muito interessante e até mesmo essencial, porque às vezes a gente se sente invisível só porque a gente tá no que chamam de lugar errado. Às vezes você só tá no lugar errado. Tem até uma frase que eu achei muito interessante que eu vi no Instagram, eu não me lembro de qual página que era, se foi no Instagram ou se foi no Pinterest, que ela falava que ela era aquele tipo de frase que pra te deixar alegre, mas não necessariamente era uma frase motivacional. E eu acho que a gente tem que ter cuidado também com essas frases motivacionais, porque às vezes elas só reforçam aquilo que a gente já quer ouvir, sabe? E nem sempre uma frase bonitinha, uma frase que te deixa feliz, uma frase que seja muito confortável de se ouvir, é necessariamente uma frase verdadeira, né? Mas eu achei essa frase interessante porque ela falava que nos lugares certos as pessoas vão valorizar a sorte que é ter você ali. Eu achei essa frase muito bonitinha, até um pouco instagramável, mas mesmo assim não perde sua essência, que remete muito a uma realidade, né, como um todo. Mas enfim, voltando ao contexto da invisibilidade, eu creio que tem assim essa questão de você se sentir deslocado, né, de você se sentir invisível, dependendo do local que você está, né, porque tem lugares que você realmente se sente muito bem, se sente muito confortável, mas quando você muda de ambiente, você não sabe nem como é que faz para andar, tá ligado? Você tem que sair do piloto automático, você meio que deixa de ser você, sabe? O olhar do outro te captura e te rouba de você mesmo, como a gente falou no último vídeo. Mas às vezes a gente só acha que a gente tá no local errado. Ou a gente acha que tá com as pessoas erradas também. Mas às vezes as pessoas que a gente considera erradas, a gente tem uma visão equivocada dela. E as pessoas erradas de hoje pode vir a ser uma pessoa certa amanhã. E a realidade vai mudando e as pessoas vão mudando. E eu acho que essa mudança, ela tem um ponto bonito, mas tem um ponto um pouco assustador. Porque é aquilo, né? Tá tudo bem a gente ser diferente de ontem, né? Tá tudo bem a gente ser melhor do que ontem. O que pega mal e o que assusta um pouco é a gente não saber quem a gente vai ser amanhã. É a gente não saber com o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram da gente. Isso assusta um pouco, porque até o Hegel falava que o processo de formação do eu é justamente um retorno ao eu. Você sair de si, tentar entender o outro, fazer uma síntese de uma situação e depois voltar diferente para si mesmo. E eu acho que nessa mudança de você não saber quem você vai ser amanhã, de você não saber quem você vai ser ao virar uma esquina, eu acho que isso assusta e alivia um pouco, porque,
causa uma sensação de conforto, de você saber que talvez vai passar o que você tá passando, mas que você não sabe o que tá por vir depois de passar o que você tá passando, sabe? Mas enfim, voltando ao assunto, eu realmente creio que ninguém passa despercebido em todos os lugares. Não é possível que exista alguém que seja 100% invisível. Às vezes a pessoa só acha que passou despercebido, porque ela não tá tendo noção do ambiente. É aquele negócio, né, de que você nunca vai conseguir se ver pelo olhar do outro. E eu acho interessante esse assunto porque às vezes as pessoas são realmente invisíveis em alguns lugares. Sim, isso é verdade. Ou às vezes elas se acham invisíveis, justamente porque elas se isolam. E eu confesso que eu sou assim às vezes, sabe? Às vezes eu realmente opto pelo isolamento. Não por me achar invisível, mas às vezes pelo contexto do ambiente. Porque às vezes a gente opta pelo isolamento e a gente nem sabe o porquê, né? E eu acho que é bom a gente fazer essa análise, ou tentar buscar uma ajuda para fazer uma análise do porquê a gente se acha invisível, porquê a gente tende ao isolamento. Porque eu não sei vocês, mas muita gente, é curioso, né? Porque muita gente não tem mobilidade para se adequar a determinada situação. Logo a pessoa se isola, porque ela não se sente parte de nada, igual a gente falou. E eu acho curioso porque sempre quando a gente fala desse sentimento, assim, poxa, de não se sentir pertencente a nada, de se sentir invisível muitas vezes, eu sempre me lembro daquele personagem do Meursault, do Camus, né, que ele aborda de uma forma esse sentimento de se sentir deslocado, de não se sentir pertencente. O livro se chama O Estrangeiro, muitos de vocês já leram, mas é um clássico, né, menos de 200 páginas, dá pra ler rapidinho, e é um livro muito bom, tá, ele aborda muito bem essa questão psicológica e existencial do Meursault, né, do personagem do Camus. Mas no caso da pessoa que não se sente parte de nada, se sente deslocado, ou se considera invisível muitas vezes, algumas pessoas, provavelmente vocês já perceberam, se é que aconteceram com vocês também, algumas pessoas acabam por optar pelo isolamento, porque ela acha que não tem outra opção, não tem mais o que fazer. E o isolamento é interessante porque ele abre espaço para a solidão. E tem um livro muito interessante da Hannah Arendt que ela fala justamente sobre a solidão, não especificamente como um tema central, ou abordando especificamente sobre a solidão, mas sim como um resultado de toda uma construção social. Ela fala que quando o indivíduo se isola, quando ele sente essa tal solidão na pele, ele se sente desenraizado da realidade, ele se sente desamparado pelos outros e por si mesmo. Eu acho essa colocação bem interessante. Agora, abordando de uma forma filosófica sobre esse assunto de se sentir invisível, tem um filósofo que aborda muito bem essa questão, não necessariamente sobre se sentir invisível, mas sobre a percepção do objeto, que ele defendia que ser é ser percebido, o famoso Berkeley, né, que resumidamente afirmava que você só existe, presta atenção, você só existe quando alguém te percebe, ou quando alguém responde seus stories falando que você tá bonito, ou quando alguém te manda uma mensagem de repente lá no WhatsApp. Mas se ninguém te percebe, logo você não existe. E a visão dele sugere também que as coisas deixam de existir quando não estão sendo percebidas. Mas será mesmo? E bom, como muitos de vocês sabem, o Berkeley é aquele famoso cara que vai contra algumas pautas do racionalismo do Descartes. Descartes é aquele cara que fala, penso, logo existo. E é curioso porque normalmente os realistas cartesianos defendem que a mente e o mundo têm por si só uma existência independente um do outro, não necessariamente depende do outro para existir. E o Berkeley, tentando superar o Descartes, tentando melhorar as concepções do Descartes, acaba negando a existência do mundo material. Enfim, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas para explicar de forma simples, eu diria que o idealismo berkeleyano nega a existência do mundo material e afirma, olha, presta atenção, afirma que se a mente não está ciente do mundo à sua volta, não existe fundamento para o mundo à sua volta existir. É tipo aquele debate clássico de que, se uma árvore cair no meio da floresta, ela fez e ninguém perceber, será que ela fez barulho ou não? Ou a gente pode pensar assim, se você tá em algum lugar e você não postou que esteve lá, tu realmente foi pra lá? Se você tá numa sala cheia de gente, ninguém te nota, ninguém te chama pra conversar, tu realmente tá naquela sala, tu realmente faz parte daquele ambiente? Porque para os berkeleyanos, você não existe se ninguém te perceber. E isso se encaixa muito bem com o tema da invisibilidade, porque às vezes você está num lugar cheio de pessoas, mas você meio que se sente
deslocado ou percebe que as pessoas não estão notando a sua presença. Talvez de fato não estejam, mas faz diferença. Mas enfim, eu acho que no fundo as pessoas realmente te percebem, mesmo que você não se dê conta disso. Às vezes alguém que você não conversa nota que você não foi na aula semana passada, ou que você não apareceu na festinha da empresa na quinta-feira à noite. Mas nem sempre as pessoas falam isso com você. E não necessariamente precisa estar falando toda hora, porque tem muito aquilo, né? Às vezes a gente quer que o outro confirme aquilo que nós já acreditávamos saber, a nossa hipótese. A gente quer que o outro confirme que a gente existe, que o outro confirme que viu a gente, que o outro confirme aquilo que nós já acreditávamos saber. Tem um psicólogo que eu acho muito interessante a abordagem dele, que nas consultas ele sempre falava pro paciente o que você quer que eu te diga, que é justamente aquela ideia, né, de você muitas das vezes quer que o outro, você já tem uma ideia dentro de você, você já sabe o que é certo pra você, você já tem a resposta dentro de você, uma coisa meio socrática, mas você precisa que o outro valide a sua hipótese pra você se sentir mais confortável, pra você não se sentir invisível, pra você não se sentir sozinho pensando naquele pensamento. Mas enfim, eu acredito que tem gente que realmente faz de tudo pra ser invisível, até mesmo pra evitar estar com o outro, pra evitar esse contato com outras pessoas, pra evitar suportar o encontro. Mas eu te garanto que sempre vai ter alguém que vai te perceber. Às vezes pode não ser quem você queira. Mas então, pra finalizar, eu acho que a gente só tá se sentindo invisível não porque a gente realmente seja, mas sim porque estamos num ambiente que não combina muito com a gente. Eu acho que no fundo tem espaço pra todo mundo e é bom a gente procurar o nosso lugar no mundo. Mas enfim, se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que por gentileza comente um coração verde pra eu saber quem assistiu até o final. E se você gostou, considere se inscrever e deixar o seu like. E é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.